Olá, seja bem-vindo ao Entre Cidades. Você pediu e as entrevistas estão de volta agora aqui nos estúdios da BR8 TV. E é claro, entrevistas que você pede e nós estamos trazendo para você para conhecer quem está por trás de cargos tão importantes, de destaque, líderes políticos, empresários aqui da nossa região de São José do Rio Preto. E é claro, já te convido então para conhecer a nossa convidada dessa nova série de entrevistas, que é uma mulher que vem tendo muito destaque na cidade de Badibacite. Ela é mãe, ela é empresária e ela é a primeira mulher na história de Badibacite a presidir a Câmara Municipal da cidade. Seja muito bem-vinda, Fabrícia Diniz. Obrigada, Luan, tudo bem? Muito obrigada, pela oportunidade de estar aqui com você. Estou muito feliz, muito obrigada mesmo. A gente que agradece a sua presença aqui, começando essa nova série de entrevistas. É muito bacana a gente estar trazendo uma mulher que, aliás, algo que eu esqueci de mencionar, você é a vereadora reeleita mais votada também. Sim. Mas calma. A gente não vai falar agora sobre a sua vida política. A gente quer começar te conhecendo, que é o intuito aqui da entrevista, conhecer quem é a Fabrícia, como começou a sua trajetória de vida. Fabrícia é uma mulher simples, Sou mãe, sou esposa, sou filha. Estou em Badibacite há 20 anos, agora trabalhando como empresária. Sempre trabalhei com planos de saúde. Sou formada em matemática, até dei aula um período aí, mas me identifiquei na área comercial. E hoje estou aí me arriscando com o meu próprio negócio, abri a minha empresa, trabalhando com segmento de plano de saúde, gosto muito. E nessa vida louca de política também, que eu falo que é uma missão, que eu também gosto, eu falo que político tem que gostar de gente. E essa sou eu. É exatamente o que eu ia falar, viu, Fabrício, que a gente vinha comentando aqui antes de começar a entrevista, que toda a sua trajetória de vida, tudo que você comenta, não é ligada inteiramente a você, mas são as pessoas que estão à sua volta, como professora, uma empresa ligada a plano de saúde, então você já tem esse viés de cuidar de pessoas, não é? Sempre foi isso, assim, sempre gostei de cuidar dos outros. Às vezes até, ontem eu estava com um amigo, ele até falou, Fabrício, você precisa cuidar um pouco de você, Mas é verdade, eu sempre me preocupo muito mais com as pessoas, sempre fui assim, desde pequena, de gostar de cuidar dos outros, Encontrei uma amiga também, ela falou, Fabrícia, eu vejo você na política, eu falo, é a tua cara, Porque realmente eu gosto, para mim é prazeroso cuidar das pessoas. E o plano de saúde também me proporciona isso, com certeza, Saber que você está oferecendo ali um cuidado, uma tranquilidade, uma segurança, Então eu falo que até o plano de saúde me proporciona isso hoje. Mas vamos lá, Fabrícia, você deu um resumo pra gente. A gente quer saber, você falou que já faz alguns anos que você está em Badibacite, alguns não, vários anos que já está em Badibacite, construiu a sua vida em Badibacite, mas você veio de Mendonça, sim. Como que foi essa mudança? Eu sou natural de Mendonça, morava no sítio ali no bairro Airuoca, fui criada ali, e aí depois vir para Badibacite por ser mais próximo de Rio Preto e estudar, tinha que fazer faculdade, aí vim morar com a minha avó em Badibacite. E aí já me identifiquei com a cidade, já fiz bons amigos ali e falei, aqui vai ser o meu lugar. Eu já namorava e a gente já fez planos, eu e meu marido já para construir a nossa casa ali em Badibacite, então a gente já comprou um terreno ali, foi construindo e foi onde eu escolhi para construir a minha família, Tenho minhas filhas hoje, a Laura com 20 anos, a Luísa com 14 anos, também perdi uma filha, a Liz, mas ela também viveu comigo ali quase 4 anos e sou muito feliz. E é muito gratificante hoje poder trabalhar, pela minha cidade, cuidar da minha cidade. Você tocou num ponto aí da sua história que é bem sensível, que muitas pessoas comentam, se sensibilizam, principalmente quem está nos assistindo, que são pais, principalmente as mães, vão se sensibilizar com essa parte da sua história, que é da Liz, que a gente acredita, você pode contar com propriedade para a gente, que foi uma mudança na sua vida, mudou um pouco a sua visão. Sim, sim.
Minha terceira filha, né? Já na gravidez eu descobri que a minha filha teria problemas do coração, já tinha características de um bebê que teria alguma síndrome rara, né? Até não compatível com a vida, né? A médica até falava para mim, olha, sua filha pode nascer e morrer, você tem que estar preparada. E não foi fácil, passei uma gestação muito difícil, de incertezas, de insegurança, sem saber. Teve momentos em que eu não sabia se eu ia ver um túmulo, porque a gente não tinha, ou se eu comprava um bercinho, porque ela também não foi um bebê planejado, né? Eu engravidei no susto. Mas eu falo que foi a melhor fase da minha vida. A Liz me tornou um ser humano melhor. Eu passei a enxergar a vida de uma outra forma, entender que ninguém é melhor do que ninguém, que você pode ser a pessoa, né? Fiquei com ela 4 meses numa UTI e ali fiz grandes vínculos, entendi que, né, nada na nossa vida é por um acaso. A Liz me aproximou muito de Deus. Eu vivi na pele, né? Eu falo assim, aqueles milagres que a gente acredita que só existem na Bíblia, né? Que estão tão distantes de nós. E eu falo que eu vivi e senti isso na própria pele com a minha filha. Sem sombra de dúvidas, para mim, para minha família, a melhor fase da nossa vida a gente viveu enquanto teve ela. Foi uma fase de renúncia, foi uma fase de que a gente teve que abrir mão de muitas coisas, né? Eu não podia viajar. Minha filha ela era dependente de oxigênio, ela tinha traqueostomia, ela tinha gastrostomia, a gente tinha home care em casa, então tínhamos profissionais, ela tinha muitos cuidados, né, e assim, então a gente passou a viver de uma forma ali muito intensa a nossa família, mas eu falo assim que foi a melhor fase, os melhores ensinamentos. Eu falo, quando eu não estava bem, eu olhava para ela sorrindo, sempre feliz, sempre, e eu falava, vou reclamar do quê, né, se ela com todas as limitações está aqui sorrindo, sempre, né. Então eu falo que foi gratificante, eu sou muito grata a Deus por ter tido a oportunidade de ser mãe dela, por ela ter me escolhido, que assim, é uma bênção. As pessoas às vezes chegavam em mim e falavam assim, Fabrícia, você é uma pessoa tão boa, você não merece passar por isso, você não, meu Deus, algumas pessoas falavam, nossa, que castigo, né? E eu falava, não, a minha filha é bênção, perto dela eu me sentia muito mais próxima de Deus, eu pude me tornar uma pessoa muito melhor, eu passei a ter mais empatia, eu passei a ajudar mais as pessoas mesmo, cada dia que eu vivia na UTI ali com ela, eu sabia que tinha a mão de Deus e que não estava vivendo aquilo por acaso. Um dia eu levava uma mãe para dormir na minha casa que não tinha onde ficar, que veio de Rondônia, que veio de outro lugar. Eu falo, tantas pessoas incríveis passaram na minha vida e que eu tenho contato até hoje e que eu falo que só agregaram no meu crescimento, no meu amadurecimento e para construir, né, a minha família tão sólida. Minhas filhas, eu vejo umas meninas tão jovens, mas tão fortes, que passaram por tanta coisa, né? Então eu falo que é só gratidão. Elas estiveram nesse processo, né, junto com Sim. você, a família inteira. Sim. É o que você está falando, com certeza ela veio para ensinar Sim. vocês, né, de alguma forma. Imagina, Fabrício, se você tivesse colocado isso na cabeça do que as pessoas falaram, não que falaram por maldade, sim, né, claro que não, mas qualquer um poderia se revoltar da vida de alguma forma, mas não, isso veio para fortificar mesmo você. Sim, com certeza. É que às vezes as pessoas olham como um peso, né? Sim. E realmente não é fácil. Você estava ali, de repente você estava numa UTI, de repente você tinha que correr para um hospital. Realmente não é fácil, mas eu acredito que Deus escolhe as pessoas certas, né? E a gente só se fortalece. E nesse período da sua vida, você já estava atuando na política ou ainda não? Não. Na verdade, eu recebi o convite, né? Eu já tinha a Liz, né? Quando eu recebi o convite, ela tinha um ano. E foi uma das coisas que me motivou a entrar mesmo na política, né? Porque eu ficava pensando, se eu, né? Graças a Deus, sempre tive um bom trabalho, sempre tive um bom salário, conseguia pagar 2 planos de saúde para minha filha, mas eu via o valor de uma lata de leite que eu pagava para ela, que era R$150, que dava para 4 ou 5 dias, e eu ficava me imaginando, e quem não tem, né, e quem não, de fato, então eu falo que ela foi a minha maior motivação para
entrar na carreira política, tentando querer ajudar mesmo as pessoas que mais necessitam, que mais precisam. Bom, além de tudo, você já tinha isso, né? Você já era formada, já tinha dado aula nessa época? Sim, já é. Eu lecionei 3 anos, né? Eu era professora de matemática, dei aula da 5ª série até o 3º colegial. Mas aí depois decidi, eu lecionei em Adolfo e Mendonça nesse período, né? Logo que eu me formei. Mas aí depois eu decidi que queria construir minha vida aqui mesmo, em Badbacite. Logo consegui um emprego na Unimed e entrei na Unimed, iniciei no relacionamento com o cliente, daí já fui para a área comercial, que eu me identifiquei ali. Trabalhei 11 anos na Unimed como coordenadora de vendas, sempre à frente de equipe, né, metas e aquela coisa de vendas mesmo, né, mas é meu perfil, eu gosto. E aí depois fui para o HB Saúde, trabalhei um período no HB Saúde também, na área comercial, como coordenadora de vendas, quando era o convênio do HB Saúde. E depois, quando a Liz nasceu, eu estava no HB Saúde, e aí eu ainda fiquei um período, a empresa reduziu minha carga horária para eu poder, né, porque eu fiquei minha licença maternidade inteirinha na UTI quando ela nasceu. Quando foi para eu voltar no trabalho, eu já decidi que eu iria pedir demissão, porque, né, por mais que a gente tinha um home care em casa, o médico sempre falou, tem que ter sempre uma pessoa em casa com a sua filha, uma pessoa sozinha não consegue, se ela tiver uma intercorrência, não consegue socorrer e tal. Então eu fui decidida a pedir demissão. Mas quando eu cheguei na empresa, eles fizeram essa proposta, né, reduzindo minha carga horária para 6 horas, e foi onde eu aceitei, porque eu também precisava financeiramente, a gente sabe que eu sabia que as minhas despesas iriam aumentar, né, eram maiores, e eu precisava trabalhar de alguma forma, eu não sabia como ainda, eu ia arrumar dinheiro, de que forma que eu iria trabalhar em casa, que hoje eu vejo que é uma luta dessas mães, né, mas aí eles tiveram a acessibilidade de reduzir minha carga horária, então eu pude trabalhar, né, tinha uma pessoa que trabalhava em casa, a Rose, que era da minha família, assim, então ela ficava em casa com a enfermeira, e aí na hora que eu saía do trabalho, aí eu ficava com a minha filha, e assim conciliei até que veio a política, e aí não deu mais para eu cumprir um horário mesmo, uma carga horária, né, de 6 horas diária, uma filha especial e a política, e foi onde eu não conseguia mais cuidar das 3 frentes ali. Foi onde eu decidi pedir demissão, sair da empresa e abrir meu próprio CNPJ, e foi onde eu comecei a trabalhar com plano de saúde, né, vendendo ainda plano de saúde. Isso veio junto com a política? Sim, Não, então vamos lá, como que começou? Foi uma grande mudança na sua vida, pelo que você tá falando. De onde que veio o convite? Como que surgiu? Na verdade, foi uma história eu nunca imaginei que eu entraria na política, né, a atual prefeita, a Meire, me chamou, fez um convite, né, chamou eu e meu marido na casa dela, e eu achei que ela ia me chamar para trabalhar, alguma coisa, e ela falou, ó, eu sou candidata, e eu quero te fazer um convite para você ser candidata a vereadora. Eu já de cara olhei e falei, você tá louca? Não vou, não gosto de política é lugar de ladrão, né? Porque era só o que a gente pensava, a gente só ouve coisa ruim, né? Assim, né? Falei, não, de jeito nenhum, não vou me enfiar nesse meio, não, é muito complicado política. Ela, não, você tem 1 semana para pensar e me dar a resposta. Vim embora, meu marido, não, a decisão é sua, a decisão que você tomar eu vou te apoiar. Ele sempre, né, foi muito parceiro com relação a isso. Mas eu falei, não, eu não quero. Aí conversei com uma amiga que era vereadora na época, a Tia Rô, e ela falou para mim, não, você tem que entrar, você é mulher, você é sensível, você é inteligente, você é forte, a gente precisa de mulheres na política. Mas daí também fui falar com um amigo que estava meio que envolvido ali, que já trabalhava na Câmara e tal, e ele falou, olha minha amiga, eu vou te falar, é muito difícil, o vereador não tem poder para fazer nada, tudo você depende do prefeito, conheço teu coração, se bobear o teu salário de vereadora não vai dar para ajudar as pessoas. Ele falou, e sem contar o tanto que as pessoas falam mal de político, né, e você que é uma pessoa séria, vai se machucar, vai... Aí quando ele falou isso, eu falei, quer saber, eu não vou me envolver com isso não. Falei, não vou me envolver com isso. Já mandei uma mensagem para a prefeita falando, ó, não vou ser candidata, agradeço, mas não sou candidata. Nossa, a primeira resposta foi não.
Foi não, minha primeira resposta foi não. Falei, não, eu agradeço, mas não vou. Mas sabe quando você fala e aí você fica com aquela coisa, ai meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa certa? E uma das coisas que a minha filha Liz me ensinou foi conversar com Deus. E aí eu fui pedir, né? Falei, Senhor, eu odeio política, mas se for da sua vontade, o Senhor me dá um sinal? Pedi mesmo um direcionamento de Deus. Falei, se for da sua vontade, que o Senhor me dê um sinal, porque eu tô confusa, já falei não, mas eu não sei se eu tomei a decisão certa. Logo que a minha filha saiu da UTI, fazia uma semana que a gente estava em casa, vou te contar essa história só para você entender, né, a dimensão. Mas fazia uma semana que ela estava em casa, logo que ela saiu, né, da UTI, eu abri o Facebook, fazia tanto tempo que eu não abri o Facebook, eu vi uma foto de uma amiga minha que postou do filho dela, e eu e ela, nós engravidamos juntas, né, e ela postou uma foto linda do filho dela em estúdio, né, e eu pensei, meu Deus, eu não tenho uma foto da minha filha. Falei, só tenho foto da minha filha entubada, cheia de fios, que eram as fotos que as enfermeiras tiravam e me davam, porque na UTI a gente não podia entrar com nada, celular, brinco, pulseira, nada, nada. E aí pensei comigo, nossa, será que se eu falar com a Kika, ela viria em casa fazer umas fotos da Liz? Mas, ao mesmo tempo, falei, Senhor, né? Há uma semana atrás eu pedi para minha filha sair da UTI, agora a criança está em casa, eu já quero fazer foto da menina, né? Falei, na hora certa o Senhor vai me mostrar quando a minha filha vai poder fazer foto. Deitei e dormi. No outro dia acordo com uma mensagem da Kika, que era a pessoa que tem um estúdio lá na cidade até hoje. Me mandou uma mensagem no meu direct falando que queria me dar de presente uma sessão de fotos, que ela iria na minha casa, que respeitava a minha vontade se eu queria ou não, sem eu falar nada com ela. Na hora eu entendi que Deus estava falando comigo. Já marquei, a gente tirou as fotos, ela foi na minha casa. E na política eu pedi para Deus, eu falei, Senhor, se for da sua vontade, o Senhor me dê um sinal. E eu sonhei com a Kika. No sonho eu andando num gramado verde e a Kika me falava, eu falava, olha, a Meire me chamou para ser candidata a vereadora e eu não sei o que eu faço. E ela só falava para mim, você tem que entrar, você vai ser o trigo no joio. Quando eu acordei do sonho, eu já imaginei, Deus usou a Kika de novo para falar comigo. Já falei para a prefeita, dá tempo de eu registrar minha candidatura? Eu sou candidata. Faltavam 2 dias, assim, para finalizar o prazo. Tinha um monte de documentos, eu corri atrás daquela documentação e tal. Deu tudo certo, passou minha documentação. Postei meu primeiro vídeo falando que eu era pré-candidata. Sou pré-candidata a vereadora, né? Aí gerou aquele monte de mensagem. Meus amigos, você é louca, você vai fazer o que nesse meio? Mas eu recebi também muita mensagem assim, que bom que a gente vai ter uma pessoa de bem, que bom que a gente vai ter alguém honesto nos representando e tal. Mas a primeira mensagem que eu recebi foi da Bia Lira, uma amiga, e ela falando, né, Fabrícia, eu não te conheço direito, eu só te conheço da igreja, mas eu quero te falar que você tem meu voto e tem o apoio dos meus pais também. Quando ela falou isso, eu falei, nossa, eu tô, assim, surpresa, emocionada de você falar que não me conhece e que vai me dar um voto de confiança. Eu falei, quero conhecer tua família. E marquei e fui na casa da Bia. Fui na casa dela num domingo à noite, lembro até hoje, assim, eles marcaram depois da missa das 7h30 da noite, às 19h30. Cheguei lá quase 9 horas da noite. E eu converso pra caramba, né? Mas assim, eu não tinha santinho, eu era pré-candidata, né? Não podia nem falar que era... Aí conversando e tal, né, passou o tempo, fiquei 2 horas lá, olhei o relógio e falei, gente, deixa eu ir embora, né, olha a hora e tal. Quando eu levantei, a Bia falou pra mim, eu quero falar que eu tive um sonho. Aí eu, ai meu Deus. Ela falou, olha, eu sonhei com a minha avó, que já é falecida. E a minha avó falava que lá tinha uma pessoa que queria te dar um recado, se eu poderia dar. Eu falei que daria, minha avó falou, espera que eu vou chamar ela. Aí minha avó veio com uma mulher vestida de branco, num caminho de orquídeas brancas. De longe eu achei que era Nossa Senhora, ela falou. Quando chegou perto era a Maristela Quessa. E a Maristela Quessa era minha melhor amiga. Uma mulher de uma fé assim, né? Mas quando a minha filha estava nascendo, a Maristela estava em fase terminal do câncer. Mas era aquela pessoa que eu estava na UTI com a minha filha e o médico falava, mãe, reza porque a tua filha não tem 72 horas. Do nada, a Maristela me mandava uma mensagem. Amiga, não esquece que Nossa Senhora te carrega nos braços. Amiga, lembra de todo o sofrimento de Maria vendo o filho dela ser crucificado. Você vai aguentar. Aguenta firme. Sabe aquela pessoa que do nada me levantava? Era ela. E ela sabia os piores momentos que eu estava. No estado dela. No estado dela, em fase terminal, assim. Mas a gente tinha uma conexão muito grande. Uma semana antes dela falecer,
Me deu um desespero, eu peguei minha filha, eu não podia sair com a minha filha num carro normal, só de UTI móvel. E eu catei minha filha, enfermeira, cilindro de oxigênio, botei ela dentro do carro e levei a minha filha para Maristela conhecer. E daí uma semana ela faleceu. E nessa indecisão de política, né, um dia eu sozinha lá na minha varanda, olhei para o céu e falei, minha amiga, eu sei que você está com Deus. Falei, me dá um sinal se eu entro nesse raio de política, porque eu vou fazer o que lá? Mas eu estou confusa, eu estou sofrendo. E eu falei, você sempre falava comigo. Mas ninguém sabia que eu tinha tido essa conversa com a Maristela. Foi eu, ela e Deus, né? Nem meu marido sabia. E aí eu vou na casa dessa pessoa que falou que ia me apoiar, a Bia, e ela fala para mim que sonhou com a avó e que ela falava que tinha uma pessoa que queria me dar um recado. E aí era a Maristela Kessa. E ela falava para mim, fala para minha amiga confiar em Deus, que eu tô com ela e vai dar tudo certo. Eu desabei a chorar, né? Porque, com certeza. assim, ninguém sabia disso e ela falou, né, ela não sabia nem da minha ligação com a Maristela, né? Ela conhecia a Maristela porque era uma pessoa muito querida na cidade, era professora, ministra da Eucaristia, tinha uma história de vida linda. Ela sempre foi muito conhecida. É, muito conhecida, mas ela não sabia da nossa ligação ali, eu e a Maristela, né? Então aquilo me emocionou muito e foi um impulsionamento, assim, que eu tive a certeza mesmo que eu estava no caminho certo. E aí quando eu levantei, acalmei, elas me deram um copo d'água, eu falei que eu tinha pedido para a Maristela e que eu sabia que não tinha como ela saber daquilo. A mãe a Márcia, a mãe da Bia, falou, você viu que sentou uma borboleta no seu braço e voou na cortina quando a gente estava falando da Maristela? Eu falei, eu vi. Ela falou, então, todas as vezes que a gente fala dos meus pais que já são falecidos, sempre aparece uma borboleta. E agora, falando da Maristela, também apareceu uma borboleta. Aí eu falei, então eu vou tirar uma foto dessa borboleta para eu guardar para mim. Quando eu fui pegar a foto, bati a foto da borboleta, eu nem olhei, a borboleta era uma borboleta branquinha assim, que ela fechou, né? Quando eu bati a foto ela fechou, mas tudo bem. Eu entrei no meu carro, a Bia falou, depois você me manda a foto da borboleta. Aí quando eu cheguei em casa, que eu fui pegar, sentei na minha cama e falei, deixa eu mandar a foto da borboleta. Quando eu cheguei em casa, que eu fui mandar a foto da borboleta, eu vi a imagem, né? A imagem de Nossa Senhora. Então, assim, para mim, eu falo que eu tive todas as provas de que eu tinha uma missão na política, né? Hoje eu enxergo, assim, a política é uma missão. Não é fácil, mas eu tive toda a certeza que eu tinha que estar nesse caminho. Até quando a gente ainda não sabe, né? Mas eu sei que eu pedi direcionamento e eu tive todas as provas que sim. Nossa, Fabrícia, quantos sinais, né? Sim, sim. Quantos sinais. É legal da gente conversar dessa forma, né? Uhum. Você expor aqui, a gente te conhecer melhor, a sua vida, a sua história, porque a gente percebe, eu percebo com certeza quem está assistindo também, esse seu cuidado de querer fazer o certo. Sim. Né? Toda essa angústia de, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo certo? Sim. Será que é isso aqui mesmo que eu tenho que fazer? Sim. Então, essa dúvida às vezes deixa a gente um pouquinho, né? Angustiado mesmo, né? Igual você está falando, mas quando vem a certeza, aí nada para na frente. Nada. Né? E foi o que aconteceu com você. Sim, né? Daí para frente que eu quero saber agora como é que foi, depois dessa certeza, como que você entrou. Aí eu já entrei de cabeça, né? Falei, vou trabalhar mesmo, né? E eu visitei as pessoas, fiz o trabalho de porta a porta mesmo, pedindo voto, né? Para os meus conhecidos, para os meus familiares. Fui a segunda vereadora mais votada. Eu falo que quando eu entro de cabeça, né? Graças a Deus, consegui emendas com o apoio, né? Tive o apoio do deputado Marcos Pereira, que só no meu primeiro mandato mandou mais de 3 milhões para o nosso município. Então eu falo que é muito gratificante, né? Você conseguir, eu falo que a política te proporciona algo que você consegue fazer para um todo, né? No coletivo. Eu falo que todo mundo pode ajudar o próximo, né? Eu falo que todo mundo pode ser caridoso, todo mundo pode praticar o bem.
mas a política, a boa política, quando ela é praticada, né, realmente, de fato, e o dinheiro é aplicado naquele fim, para aquele destino, você consegue ajudar um todo, né, num coletivo. Então, isso que é prazeroso, que é gratificante na política. Isso desmistificou um pouco daqueles anseios, daquelas pessoas que falavam, não entra porque lá só tem ladrão, só isso e aquilo. Quando você entrou de fato, você viu que conseguiu movimentar tudo de uma forma diferente, porque se a gente for parar para pensar, todo lugar, né, tem o ruim e tem o bom. E você conseguiu trazer essa sua essência, né, boa, e conseguiu aplicar ali. A gente consegue ver, claro, qualquer um que pesquisar aí vai ver, Fabrícia com números e todo o trabalho dela, que a gente vai entrar aqui para falar mais, né, sobre pessoas, inclusão, né, que é muito importante. E você conseguiu já começar com o trabalho dessa forma? Sim, graças a Deus. Consegui provar para as pessoas que é possível sim fazer a boa política, que a gente precisa de gente do bem, de gente honesta na política. E o resultado do meu trabalho foi que no meu segundo mandato eu fui a vereadora mais votada, né? E isso é gratificante, você ter o reconhecimento, né, da população. Claro que é difícil ainda, você ouve, né? As pessoas às vezes ainda falam, né? Tem conversas maldosas, a gente tá reformando a Câmara, as pessoas não entendem, não conseguem ainda entender a fundo a política de fato. Mas eu falo que é gratificante. E quem me conhece, graças a Deus, sabe do meu trabalho, do meu comprometimento, da minha seriedade, do meu compromisso com a nossa cidade, com a nossa população. O que você falou é muito interessante. Tem todo um esforço também para explicar, né, para a população o que está acontecendo. Né, e essa transparência é algo extremamente importante, porque o cidadão precisa disso, né? Sim, sim. Eu sempre, em todas as minhas decisões, inclusive na política, eu sempre peço o direcionamento de Deus, sabe? Eu sempre peço direcionamento dele. Mas é igual, a gente iniciou agora uma obra na Câmara. Uma obra para até atender a necessidade. Hoje a gente já vinha tendo apontamentos do Tribunal de Contas por conta de acessibilidade, né? E é algo que mexeu demais comigo quando no meu primeiro mandato, eu na Câmara Municipal vendo um cadeirante ser erguido, né, levantado, porque eram escadas, então as pessoas tiveram que levantar ele, pegar ele no braço, assim, para ele poder entrar na Câmara, que é a casa do povo, né? E aquilo me sensibilizou demais, eu que ainda tinha minha filha viva e sofria com acessibilidade, simplesmente por carregar um cilindro de oxigênio e não ter lugares acessíveis para isso, até num consultório médico, onde, né, eu encontrava dificuldades para aspirar ela. Então, quando eu vi aquilo na Câmara Municipal, foi algo que mexeu demais comigo. E aí, esse ano, como presidente da Câmara, eu poder executar essa obra, tornar a Câmara mais acessível, é gratificante. É ruim porque você ouviu as pessoas falarem, mas por que não tapa os buracos? Vai investir um dinheiro desse assim. Mas a gente não pode, eu não posso usar o dinheiro que é destinado para a Câmara para tapar buraco, né? Então é isso que as pessoas não entendem. E eu sou apontada também se eu devolver muito dinheiro, como já vinha tendo apontamentos com relação a isso, porque é como se o gestor não estivesse fazendo a gestão do dinheiro corretamente, do dinheiro que é devido ali para a Câmara, né? O dinheiro que é aplicado na Câmara tem que ser aplicado na Câmara, não pode ser destinado para outro fim, que eu não posso devolver muito dinheiro, porque é como se eu não estivesse fazendo a gestão desse dinheiro, aplicando esse dinheiro onde ele tem que de fato ser aplicado. Mas é isso, faz parte. A gente tem que explicar, né, tentar fazer com que as pessoas possam entender um pouco mais. E esse foi um dos motivos pelo qual eu coloquei hoje projeto da Câmara Jovem na nossa cidade, no nosso município, pensando justamente nesses jovens para que as pessoas possam entender um pouco mais de política, preparar mais esses jovens para que eles possam levar isso nas escolas e fazer com que tenha um envolvimento maior desde muito cedo, né? Porque hoje eu falo que as pessoas não conseguem entender e já criticam, já sem entender a fundo, já... Então, eu falo que é muito importante o envolvimento desde muito cedo. Eu quero fazer o meu trabalho bem feito até o final, enquanto vereadora, enquanto presidente da Câmara. Quero cumprir a minha missão,
saí de cabeça erguida, eu fiz o meu trabalho, eu cumpri o meu papel. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Obrigado aí por trazer toda essa história que, vou falar por mim, de verdade, sem hipocrisia alguma, eu fiquei arrepiado aqui com algumas coisas que você contou. Tenho certeza que o pessoal de casa também. Tá? Quer deixar alguma mensagem a mais aí para os cidadãos, todo mundo que está assistindo? Eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com você hoje, agradecer todas as pessoas que me apoiam, que confiam no meu trabalho, incentivar as pessoas, as mulheres, né, a se envolver com a política, a se interessarem por política. A gente precisa, né, do engajamento das mulheres e eu, como hoje você fala, eu não tenho assim, um ego, não, mas é gratificante saber que hoje, né, eu sou presidente da Câmara, eu tive essa oportunidade de representar tantas mulheres, a gente sabe que a gente dá conta, né? Ouvi muito, até de mulheres, você é louca, você vai fazer o que lá? Política não é lugar de mulher. E eu falo, política sim, é lugar de mulher. A mulher é mais sensível, a mulher é mais humana, a mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a mulher tem uma visão mais ampla. Então, não desmerecendo os homens, porque graças a Deus eu tenho a confiança deles ali, que me apoiam, tenho a confiança do meu esposo, que está sempre ao meu lado, e né, o que seria de nós se não tivesse esses grandes homens ao nosso lado. Mas o lugar da mulher é onde ela quiser estar. E eu sou muito grata por ser a primeira mulher presidente da Câmara. Foi algo que me impactou demais quando na posse, na minha primeira sessão de posse, eu olhei naquela parede um monte de homens presidente da Câmara, somente homens, e eu me perguntei de fato, meu Deus, por que não tem uma mulher aqui ainda até hoje? E não imaginava que eu seria essa primeira mulher que estaria ali, mas é gratificante representar tantas mulheres, fazer pelo próximo. Nós precisamos de pessoas boas na política, a gente precisa de gente inteligente na política, a gente precisa de pessoas que não desistam, pessoas que lutem. E a minha palavra é incentivar, né? No primeiro mandato eu entrei como única mulher eleita, depois faleceu o seu Jaciro, entrou a Paulinha, e veio para agregar. A gente trabalhou os 4 anos ali, quase 4 anos juntas, foi um trabalho maravilhoso. Hoje nós estamos já em 3 vereadoras, 3 mulheres, então é sinal que teve a aceitação da população e cada dia mais estão dando um voto de confiança para que a gente possa de fato ocupar o nosso espaço. Com certeza. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Entre Cidades Entrevista e obrigado pelo seu trabalho, é claro, não só feito para quem está aqui hoje, mas também para o futuro, não é verdade? Eu que agradeço. Muito obrigada. E para você em casa, obrigado pela sua presença também aqui junto com a gente no Entre Cidades Entrevista. Aguardo você no próximo episódio da nossa próxima entrevista. Tchau, tchau.